Olá, tudo bem? Vamos falar agora sobre marketing pessoal e marketing político. Afinal de contas, para se tornar uma boa marca, para que você, pessoa, se torne uma boa marca, é preciso sim investir nesse produto. E é inevitável que a gente pense e que a gente saiba que um político, um partido político que precisa ser vendido e que precisa ser comprado também precisa investir nessa marca e precisa investir nessa pessoa, nessa figura, nessa imagem. E é sobre isso que a gente vai falar durante esta aula. Mas antes de nós adentrarmos a alguns conceitos, eu quero problematizar aqui junto com você. Vem cá, de onde surgiu a relação de marketing com a política? Por que será que os governos e os partidos políticos passam a promover seus candidatos por meio de estratégias de marketing político? É a partir dessa problematização que nós vamos percorrer o nosso conteúdo durante essa aula. Seja bem-vindo à aula de marketing pessoal e político. Eu sou o professor Dr. Victor Vinícius Biazon. A partir de agora, vamos dar significado ao conteúdo de marketing pessoal e político para você dentro do curso de marketing. E falar sobre a relação do marketing com a política. E é importante que nós saibamos que este significado, a gente vai começar a responder de onde surgiu a relação do marketing com a política, que ela aconteceu por conta de algumas mudanças. E foram mudanças que se deram na sociedade. O conflito de interesses, as pressões sociais, a quantidade de candidatos e a segmentação de mercado, assim como as exigências de novos agrupamentos de eleitores, fortalecimento de grupos de pressão e também a competição desmesurada. Foi por estes motivos que o marketing se associou à política. E por isso, então, nós tivemos a gênese do marketing político. Por conta de uma mudança social, por conta da criação de cada vez mais partidos políticos e da percepção de que se um candidato ou um partido quisesse ter vantagem ou quisesse aparecer, ser mais visto ou ter algum tipo de diferencial dentre os outros, ele precisava oferecer alguma coisa para a sociedade. Ele precisaria sim ser visto, até porque com as fortes pressões sociais diante dos diversos problemas coletivos, os diversos problemas sociais, os grupos e partidos políticos precisavam se colocar diante desses problemas. E esses então passaram a ser algumas das suas plataformas como campanhas políticas. E agora a gente vai também continuar refletindo e significando o conteúdo da nossa disciplina, da nossa unidade, sobre como construir uma imagem a ser admirada. E é importante que nós tenhamos em nossa mente que aqui o candidato a qualquer cargo, seja na esfera municipal, na esfera estadual e também na nação, é igual a um produto. Sim, o político, o candidato a algum cargo político, ele é um produto e nós vamos tratá-lo porque ele precisa ser comprado pela sociedade como um político. Então, sim, parece algo meio absurdo, mas assim como a gente vai à gôndola de um supermercado, assim como a gente vai comprar um blazer em uma loja, a gente escolhe uma cor, uma característica, um tecido, a gente também faz as nossas escolhas por um partido político ou por um candidato. A premissa mercadológica que nós utilizamos para vender um produto, para vender um blazer, nós também utilizamos para vender a imagem e a reputação de um candidato. Por isso aqui a gente mistura, faz a conversão ou a convergência entre o marketing e a política. É o que nós chamamos de marketing político. E várias ações são utilizadas estrategicamente e elas foram planejadas para alcançar a admiração dos eleitores.
Isso acontece para que a gente possa alcançar uma imagem a ser admirada pelos eleitores. Dificilmente um candidato surge do nada e já ganha a admiração imediata dos eleitores. É preciso que essa imagem idolatrada aconteça a partir de algumas ações. E isso vai acontecendo porque ela foi estrategicamente planejada. E essa construção da imagem também perpassa pela definição de alguns conteúdos que vão construir e fortalecer a imagem desse candidato. Muitas vezes nós vemos o candidato apertando a mão das pessoas nas ruas, comendo uma marmitinha com outras pessoas, chegando a uma feira, enfim, em cima de um palanque. Esse discurso e essas ações são também bastante planejadas para construir a imagem de um cidadão do povo, para que essa imagem de cidadão do povo possa ser comprada pelos eleitores e este cidadão possa ser o candidato escolhido dessa população. Essa imagem também perpassa a ser construída por uma pesquisa e planejamento de campanha. Precisamos entender o que a população busca, que tipo de candidato, que tipo de pessoa a população, as pessoas, a sociedade quer governando o seu município, o seu estado ou a sua nação. E é a partir desses resultados, é a partir dessas respostas que vamos construir uma imagem ideal para este candidato. É preciso lembrar também que o candidato representa uma marca. E eu não estou falando apenas de um partido político, mas sim, o candidato representa o seu partido. Mas agora nós estamos falando da pessoa. Estamos falando do ser humano que está pleiteando uma vaga, que está pleiteando um cargo no poder público. Ele é uma marca. Como nós acabamos de compreender que o candidato também é um produto, esse produto tem uma marca. E uma marca que quer ser escolhida, uma marca que quer ser comprada. E para isso, ela precisa levar em consideração várias características. E essas características vão ser vendidas por meio da comunicação. E justamente a comunicação que todos nós sabemos que tem o poder de convencer, que tem o poder de persuadir, que tem o poder de atrair, mudar ideias, influenciar, gerar atitudes, despertar sentimentos e também provocar expectativas. E por que não induzir comportamentos? Quando todos nós decidimos votar em um candidato, nós levantamos, pegamos o nosso título de eleitor e vamos para a urna com um pensamento em mente. Este pensamento e esta decisão foi tomada a partir de toda a construção que nós fizemos e uma construção mediatizada. Por que uma construção mediatizada? Porque por meio dos diversos canais de comunicação, nós consumimos a imagem idealizada por alguém de um candidato. Consumimos o discurso de alguém. Consumimos o poder que essa comunicação tem de nos influenciar e fazer-nos acreditar nas promessas de campanha de um determinado candidato. E também, esse candidato que representa uma marca, ele sempre busca ter a sua imagem relacionada a uma causa. Sim, normalmente quando vamos planejar uma campanha eleitoral, uma campanha política, nós precisamos induzir esse candidato ou aconselhar esse candidato a se associar a alguma causa. Pense bem, candidato, qual é a causa social ou ambiental que você se identifica? A partir desse pensamento e a partir dessa escolha, o candidato vai montar a sua plataforma, vai elaborar o seu discurso defendendo essa causa. E as pessoas, a sociedade que também defendem essa causa, vão criar empatia com este candidato e, por consequência, vão ser tendenciosas a votar nele. Vamos a um exemplo?
ser representante de uma causa. Eu defendo esta causa. Esta é uma excelente plataforma de campanha. No nosso material, a gente vê o exemplo do vereador Reginaldo Trípoli, que é conhecido como o vereador Chechel. Ele é o presidente da Comissão Permanente do Meio Ambiente e também vereador da cidade de São Paulo. Ele atrelou a sua imagem justamente à campanha a favor do meio ambiente. Ele é pró-vida, ele é pró-meio ambiente. Toda a sua campanha, toda a sua idealização de campanha estava relacionada à causa ambiental. Todas as pessoas que têm também essa ideologia de vida, todas as pessoas que pensam a favor do meio ambiente, criaram uma empatia com o vereador Chechel. E é importante que você, candidato, ou você, profissional de marketing que vai assessorar ou aconselhar um político, um candidato, que você também atribua uma causa ao seu candidato, para que essa causa possa ser também vista e empática à sociedade em que você vai atuar. E que tal agora, já que nós problematizamos e nós significamos o marketing político, que tal agora experimentarmos um pouco esta associação de político com uma causa? Pesquise aí uma figura política que tenha a sua imagem associada a uma causa. Assim como o vereador Chechel, certamente você vai encontrar na sua cidade, no seu estado e também por políticos que já passaram pela nossa nação, que tiveram a sua imagem vinculada a uma causa, seja ao meio ambiente, seja a favor da água, dos rios, da transposição do Rio São Francisco, a favor dos animais, da castração, de fazer com que a saúde seja o maior bem da população, que seja a favor da educação. São diversas as causas que um político pode se associar. Certamente, o seu candidato ou o candidato que você votou na última eleição estava associado a uma causa. A plataforma de campanha dos candidatos certamente tem uma causa a ser apoiada. E a construção da imagem de estruturas e figuras de candidatos, de partidos, entre outros, busca sempre associar-se a alguma causa de impacto social. Isso tudo para despertar o interesse e o desejo dos eleitores. Até porque, dificilmente, um eleitor vai dar o seu voto para um candidato em quem ele não acredita, ou que tem ideologias completamente opostas às suas. Então fica aí essa provocação de você experimentar aí na sua cidade um candidato que você já tenha votado e que esteve associado a uma causa. Continuando com os nossos conceitos, o marketing existe para reforçar uma imagem. E o marketing político existe e foi criado para reforçar a imagem do candidato e do político, do partido político. O marketing precisa contribuir com a promoção do candidato, bem como ajudar a melhorar alguns pontos fracos, mas sem descaracterizar a identidade desse sujeito. É importante, quando você, profissional de marketing, ou você, futuro profissional de marketing, for indicar ao seu candidato, ao candidato que você tiver associado, para que ele possa pensar uma causa a apoiar, que essa causa tenha alguma relação com a vida dele, e não para que ele apoie uma causa apenas por apoiar. A imagem que esse candidato vai criar precisa ser uma imagem que realmente seja a identidade dele. Se ele for um candidato cuja identidade seja de usar terno e gravata, de cumprimentar as pessoas, de almoçar nas ruas, ótimo, utilize essa identidade e favoreça essa imagem, eleve essa imagem. Mas dificilmente vamos conseguir criar uma imagem que não seja totalmente verdade.
Quando um candidato possui uma identidade e a imagem é completamente oposta, uma hora essa máscara vai cair. Que tal agora a gente diferenciar identidade e máscara? Aliás, identidade e imagem, para que essa máscara nunca caia. Tenho certeza que essa pergunta está pairando aí pela sua mente. Identidade é aquilo que a pessoa é. Você não tem a sua carteira de identidade, o seu RG? A sua identidade não é quem você é, não é o que te identifica? A sua imagem é, claro, o seu estereótipo, mas também é aquilo que as outras pessoas pensam de você. Então não basta apenas o professor Biasomo estar aqui de blazer, de camisa. Esta é a minha identidade, mas como é que você está me vendo? Será que o fato de eu estar aqui todo engomadinho faz com que você acredite que eu seja assim no meu dia a dia? Então, identidade é aquilo que sou, imagem é como você me vê. Por isso que o marketing existe para reforçar essa imagem. E você que vai assessorar um candidato, é importante que você reforce a imagem que realmente o candidato tem enquanto identidade. A identidade de marca do candidato, ela é constituída pelas atitudes. As atitudes que o candidato tem antes, durante e após as campanhas. Dificilmente vamos conseguir apagar passado, dificilmente vamos conseguir limpar a barra de um candidato que tenha cometido muitas coisas erradas lá atrás. As pessoas dificilmente mudam, mas é possível sim, com campanhas de comunicação, apresentar novos comportamentos. Mas será que essa imagem é a verdadeira identidade desse sujeito? As mídias sociais estão aí para poder fazer com que a comunicação aconteça e as pessoas tenham acesso a tudo isso. Por isso, cuidado com a forma com que você comunica a identidade dessa marca, a identidade da marca deste candidato. A imagem tem a ver com o imaginário das pessoas, com as suas percepções. É uma visão intangível e abstrata das coisas. É uma visão subjetiva de uma determinada realidade. Pois bem, como a gente já estava aqui conversando, a imagem está na nossa cabeça. A imagem que a gente cria de uma pessoa, de uma empresa, a imagem que a gente cria quando alguém conta uma história para a gente. Quando nós éramos crianças ou até mesmo quando adultos. Alguém conta uma história, nós fechamos os nossos olhos e imaginamos aquela história. Nós criamos imagens mentais. A gente não precisa ver para criar uma imagem. Às vezes apenas por ouvir, por ler, nós já conseguimos criar uma imagem. Por isso que a gente diz, e a própria Margarida Kunsch nos diz, que a imagem está sim no nosso imaginário. Ela é feita das nossas percepções. E é por isso também que é importante que a gente saiba que a imagem ela pode ser diferente de pessoa para pessoa. Eu tenho a minha identidade, mas você pode ter uma imagem de mim diferente da imagem que o seu colega tem de mim. Porque as percepções são diferentes. E é justamente por isso que nós temos pessoas que votam em um candidato e pessoas que votam em outro candidato. A crença que elas têm a respeito daquilo que o candidato fala, ela é vista e recebida de forma diferente. A imagem criada de um candidato, ela é diferente de pessoa para pessoa, justamente pela forma como a recepção daquela identidade, pela recepção daquela comunicação acontece. E agora eu quero passar aqui um pensamento simples, tá? Para fixar essa diferença entre identidade e imagem. Identidade e imagem são conceitos centrais no marketing político e é por isso que eu estou reforçando isso para você. Identidade é aquilo que eu sou e imagem é aquilo que eu aparento ser.
Por isso, não se deixe enganar por uma imagem. Procure vasculhar a fundo para conhecer a identidade. Hashtag fica a dica. Quando você for assessorar um candidato, quando você for um assessor de marketing político, conheça o candidato que você estiver assessorando. Conheça a identidade desse sujeito. Converse, faça um bom briefing a respeito dele, para que você possa, então, elaborar estratégias de campanha que façam jus a essa identidade, para que a imagem que você vai vender realmente seja uma imagem verdadeira, para que a máscara nunca precise cair. E agora, certamente você vai buscar responder normalmente as perguntas dos eleitores. Qual candidato escolher? Se você está trabalhando para algum candidato, é claro que você quer que os eleitores escolham o candidato para o qual você trabalha. Mas os eleitores fazem o quê? Eles vão buscar informações. A mesma coisa que você, enquanto consumidor, faz antes de comprar um produto. Antes de comprar um blazer, antes de comprar uma calça, antes de comprar um carro. Antes de comprar um carro, um produto de alto valor agregado, um produto caro, a gente não pesquisa, não busca informações sobre o consumo de combustível, sobre o valor de venda, o valor de revenda depois de algum tempo. Por quê? A gente não quer ter prejuízo. Para escolher um candidato é a mesma coisa. A gente quer ter uma escolha certeira. Por isso, os eleitores também vão buscar informações a respeito disso. E é aí que o marketing político entra para poder fazer com que essas informações encontradas sejam positivas. É importante focar as ações de marketing no candidato e não necessariamente no partido político. A sigla é importante. A sigla sempre estará próxima, endossando o candidato. Mas neste momento, nós estamos trabalhando com a imagem do sujeito, do ser humano, do candidato. O marketing político é para ele e não para o partido. Neste momento, é importante que a gente saiba como fortalecer a identidade e a imagem pessoal deste candidato. E isso vai acontecer a partir da forma mais fácil, pelo menos para mim, de trabalhar o marketing. A partir do marketing pessoal. Você sabe como fazer o marketing pessoal? Eu tenho certeza que sim. Você só não sabia que isso tudo era marketing pessoal. Sabe por quê? Quando você vai se arrumar para ir para a faculdade, quando você vai se arrumar para ir para o trabalho, quando você vai se arrumar para ir para qualquer lugar, você não toma aquele banhão, não arruma o cabelo, não escolhe aquela roupa, porque você quer estar bonitão ou bonitona? Sempre assim. O fato de você se preocupar com a sua aparência, o fato de você se preocupar com aquilo que você pensa, com aquilo que você fala, isso quer dizer que você se preocupa com a imagem que você tem. Você se preocupa com o seu marketing pessoal. Então você já é um profissional de marketing antes mesmo de se formar. Parabéns! Todos nós temos um quê de marketing pessoal aqui dentro. Para que a gente possa trabalhar então com a construção dessa imagem pessoal positiva do nosso candidato, a gente vai trabalhar também aspectos deste marketing pessoal. Mostre então sua aptidão, mostre conhecimento, mostre propósito, mostre comprometimento. É isso que o candidato precisa ter em mente. Ele precisa apresentar para a sociedade que ele é comprometido com aquilo que ele está dizendo, que ele tem ética, que ele vai atuar com transparência e, principalmente, que esse candidato tem competência para ocupar um cargo. Sabe um exemplo simples? Você, quando foi fazer uma entrevista de emprego, você não deixou claro para o seu recrutador, para o seu entrevistador, que você tinha conhecimento necessário, que você tinha ética, que você tinha competência para assumir o cargo que você estava se propondo? A mesma coisa a gente vai introduzir na mente do nosso candidato para que ele saiba como dizer. Isso faz parte do marketing pessoal. Não é apenas dar um tapa no visual, fazer o candidato aparecer
bem vestido, e aliás, esse bem vestido é muito relativo, porque bem vestido não significa estar de terno e gravata, o bem vestido significa estar de acordo com as vestimentas que a sociedade quer ver, por isso é necessário buscar informações do que é o candidato ideal para aquela sociedade, e este candidato precisa comprar essas informações. Não estou falando de comprar voto, não. Estou falando de assumir essas informações e se vestir delas, ser comprometido e deixar claro para a sociedade que ele é o cara mais competente ou a garota mais competente para assumir este cargo público. Vamos agora conhecer algumas características ou aspectos importantes deste marketing pessoal associado ao marketing político. E você vai perceber que ao ouvir essa nossa aula e vai lembrar muito de propaganda eleitoral gratuita que você já tenha assistido ou ouvido alguma vez na sua vida. Faz parte do marketing pessoal relacionado ao marketing político mostrar sempre a trajetória de vida deste candidato. Normalmente, nos vídeos, nos podcasts, no rádio, quando ouvimos o horário eleitoral gratuito, é contado um pouco sobre a história de vida desse candidato. E este é um recurso importante. Falar a respeito da origem, normalmente uma origem humilde, mas que conseguiu vencer por meio de estudo, por meio de sacrifício, isso faz com que crie-se uma empatia entre a sociedade e o candidato. Um outro aspecto muito significativo que faz diferença neste marketing positivo é contar com o apoio da família. Normalmente o candidato vai aparecer posando para fotos, posando para vídeos, desfilando de mãos dadas com a sua família. Esposo, esposa, filhos, netos sempre estarão juntos e devem demonstrar apoio a esse candidato. Por que isso? Porque se o candidato não puder contar com o apoio da família, a sociedade vai pensar que nem a família está a favor dele nesta eleição, nesta campanha. E isso pode gerar sentimentos confusos nessa sociedade, nestes eleitores. Por isso, é importante, para favorecer este marketing pessoal, que o candidato conte com o apoio da família. E um outro aspecto também muito significativo e relevante é o saber ter uma boa comunicação interpessoal. Falei já há pouco sobre o cumprimentar as pessoas na rua, o comer uma quentinha com as pessoas em um boteco e fazer ainda um comício lá num bairro mais distante, saber se expressar. Essa é uma característica muito importante para os candidatos e para todo e qualquer político. Não é simplesmente falar pelos cotovelos, mas é falar e ter uma boa relação com as pessoas que estão à sua volta. Um outro detalhe, aliás, alguns outros detalhes importantes que favorecem o marketing pessoal são os cenários. Quando você for criar um VT comercial, um vídeo para o seu candidato, preste atenção sobre a ambientação em que este político estará conversando. Normalmente, nós vemos que os políticos passam por bairros menos favorecidos, cumprimentam pessoas das minorias, visitam famílias que tenham representantes de minorias sociais. Por quê? Porque neste momento da eleição, isso faz uma diferença gigante na sociedade. Então, mostrar esse cenário de que eu reconheço que essas minorias precisam ser assistidas, faz diferença para favorecimento de imagem. O vestuário, como eu disse, também é uma característica importante para o seu marketing pessoal. Ir vestido de terno e gravata para visitar uma favela talvez não seja a melhor decisão, mas sim vestir ali uma calça jeans e uma camiseta, bater uma bolinha ali com as crianças que estiverem na rua, aí sim é um bom cenário misturado com um bom vestuário para ganhar o apelo popular. Um outro aspecto significativo são as suas performances.
no falar, no conduzir e também a forma como você vai fazer os seus discursos. Aquilo que você fala, o como você fala, o quando você fala. Essas características gestuais, no tom de voz, sempre muito impositivo, não queira ter a imagem do político sempre muito bravo, sempre muito agressivo. Tem momentos para você poder falar, tem momentos para você poder ser mais receptivo e cuidado para não simplesmente atacar o seu oponente. Tem momentos que é importante você, sim, demonstrar aquilo que está errado, mas aproveite o momento para que você possa falar bem da sua imagem, para que você possa falar bem daquilo que você tem enquanto plataforma de campanha. O candidato precisa apresentar, e faz parte do marketing político, que ele, além de político, é também um ser humano. Os marketings político e pessoal sempre vão andar juntos no processo dessa construção de imagem. E precisa sempre ficar evidente que por trás da figura pública existe um ser humano, que tem anseios, que tem propósitos, que tem uma identidade, que tem valores emocionais, valores familiares, como nós dissemos há pouco, da importância do apoio da família, e que busca representar a sociedade, levando consigo todos esses valores pessoais. Lembra que disse há pouco sobre associar o candidato a uma classe, associar o candidato a um problema social? Isso faz parte também de agregar estes valores pessoais aos valores sociais. Aquilo que eu acredito, eu levo para a minha plataforma de campanha. Basicamente, neste processo de campanha, existe também uma troca entre o candidato e o eleitor. De um lado, nós temos o candidato, que propaga as suas ideias, que tem as suas promessas, que tem ali a busca de vínculo e aproximação com todas as pessoas. E do outro lado, tem o eleitor, que está ali pronto para receber as ideias e que está também disposto, muitas vezes, a processar e a assimilar tudo aquilo que está recebendo deste candidato, todos os estímulos que ele está recebendo, estímulos visuais e estímulos sonoros. É basicamente um processo de comunicação. O candidato emite um sinal, o eleitor ele recebe esse sinal, ele processa e ele faz o seu feedback. E o candidato espera que esse feedback seja o seu voto. Vamos refletir comigo um pouco? É importante que a gente estabeleça um contato com o eleitorado. O candidato precisa estar sempre em contato com o eleitor para que possa gerar a identificação, para que eles possam gerar um processo de empatia e, com isso, a admiração. É necessário que este candidato procure sempre cativar, seduzir e conquistar o seu público. Quanto mais próximo eu me sinto da sociedade, quanto mais próximo eu estou de você, é mais chance que eu tenho de conquistar o seu voto e aí garantir a minha vitória. Partindo para um outro tópico importante da nossa aula, falando sobre a mediatização das relações e a importância do marketing pessoal e político, mas agora nas plataformas digitais. E eu quero trazer um esquema aqui para vocês, que aí vai ficar bastante fácil de nós compreendermos. As tecnologias estão presentes no dia a dia de todos nós. Esse é o chamado novo espaço público. A gente não fica mais só no offline, a gente também está no online. As tecnologias são este novo espaço de relações entre o seu público e o candidato. Hoje existe um processo de autonomia de comunicação. Não é apenas mais um lado que fala, todos os lados podem falar. Os governos, as figuras públicas, os candidatos, eles têm acesso a diversas plataformas. Quer dizer, o candidato que você assessora, ele pode se comunicar com a sociedade, com os seus possíveis eleitores, de qualquer forma. Por quê? Vivemos em uma sociedade em rede. Todos nós estamos conectados. A prova disso é que eu estou aqui dentro deste estúdio, você está aí na sua casa, no seu polo, mas nós ainda estamos aqui
tendo esta aula fantástica. Mas também a tecnologia e essa comunicação facilitada pode fazer com que o candidato fale aquilo que quer e também ouça aquilo que não quer, porque os eleitores podem acreditar ou não naquilo que o candidato está emitindo, até porque todos nós temos liberdade de expressão. Essa pluralidade de narrativas deixa claro que todos nós temos nossas satisfações ou insatisfações. E com isso, uma pessoa pode se manifestar contra o candidato, manifestando a sua insatisfação pessoal, só que essa insatisfação pessoal pode também ser uma insatisfação coletiva. E essa insatisfação pode circular por toda a rede, pode fazer com que essa informação aconteça de toda forma. Como disse, todos os candidatos podem emitir os seus conteúdos, mas também todos os eleitores podem criar os seus conteúdos, porque vivemos em uma sociedade em rede. Todos os políticos precisam interagir com os seus públicos o tempo todo. Se ele decidiu estar na mídia, ele precisa responder a todas as perguntas que lhe estão feitas. As tecnologias fazem parte de uma decisão de campanha. Eu quero estar na mídia? Ok, então eu preciso postar conteúdo, alimentar as minhas mídias e responder a tudo que me for perguntado. Essa mídia ou estas mídias, o que são? São as plataformas digitais. Só que, como disse, para estar presente nessas mídias, eu preciso saber como utilizar este espaço. Eu preciso saber como interagir e ouvir o tempo todo. Para que eu possa alastrar o meu conteúdo, disseminar o meu conteúdo, eu posso utilizar as hashtags. Este é um modo de declarar o apoio a um candidato. Você, quando for associado a um candidato, você, quando for assessorar um candidato, pode criar aí diversas hashtags, espalhar pelas plataformas digitais e fazer com que o nome desse candidato, a sua hashtag, possa subir no ranking e alcançar aí o mundo todo. Mas também, estar na plataforma digital, como dito, também tem o lado negativo. Tem o chamado trolling, que representa uma certa ofensa ou uma retaliação. E essa retaliação pode ferir ou denegrir a imagem desse candidato. E temos também, infelizmente, as fake news. Nós percebemos que nas últimas eleições nós já estávamos bastante abastecidos de mídias digitais, também percebemos a grande disseminação de fake news, o que acaba sendo prejudicial pela circulação mentirosa de informações. E as pessoas menos curiosas acabam acreditando nessas informações e tomando decisões equivocadas. Marketing, comunicação integrada e a figura do relações públicas no planejamento das campanhas eleitorais. Vem cá, quais são as formas que nós temos de atrair os públicos de organizações políticas, partidos e o candidato por meio de campanhas eleitorais? Como fazer isso? E eu digo, nós temos o composto de comunicação de marketing. Sabemos que temos o mix de marketing, certo? Produto, preço, praça, promoção. Isso você já sabe. Mas dentro do P de promoção, nós temos vários itens. Ou a gente pode chamar de P de promoção ou de C de comunicação. Aqui eu vou trazer o C de comunicação. E uma dessas figuras, um destes elementos, é o profissional de RP, ou os relações públicas. E ele tem uma função estratégica na arte de fazer marketing político. Justamente porque ele representa uma equipe importante que faz um meio de campo entre o partido e o político e a sociedade. Ele examina e constrói uma série de estratégias de comunicação
para se comunicar com os stakeholders ou com o público em geral. Quer saber mais sobre o que faz esse RP ou este Relações Públicas? Eu vou te contar. Este Relações Públicas ele atua na assessoria de candidatos políticos. Normalmente, esta figura está sempre com um caderninho na mão, anotando tudo o que acontece para poder depois montar estratégias e repassar textos com estes candidatos. A figura do Relações Públicas também monitoram a percepção dos públicos. Quando sai uma vinheta diferente, quando sai um VT comercial, quando sai uma campanha nova, quando sai a propaganda eleitoral gratuita, ele monitora a percepção do público para saber se vale a pena montar uma outra estratégia, se vale a pena seguir naquela linha que vocês já estavam planejando. O RP trabalha e ajuda a construir a identidade profissional deste candidato a um cargo público. Este profissional também ajuda na imagem e reputação. Veja que eu trouxe um novo elemento. Até agora eu havia falado sobre identidade, que é quem eu sou, imagem, que é quem eu quero ser, e reputação, que é aquilo que durante toda a minha trajetória de vida ou durante toda a minha trajetória de carreira, eu fui parecendo ser alguma coisa. A mistura da minha identidade, o meu tempo de trabalho, o meu tempo de serviço com aquilo que você pensou de mim durante toda a minha carreira, criou a minha reputação. A minha reputação é quem eu sou durante anos de experiência. Quando a gente pensa em um candidato que ficou anos, ou quando a gente pensa em um político que ficou anos no poder, qual é a sua opinião sobre ele? É positiva? É negativa? Esta é a reputação dele. É isso que você pensa a respeito dele. O profissional de RP também é um medidor de imagem. Ele fica sabendo e ele busca medir, através de indicadores, se há aprovação ou reprovação da figura pública. Certamente você já ouviu falar em algum jornal, um telejornal de grande circulação no país, de que o presidente da República tem X% de aprovação ou X% de reprovação. É esse profissional que faz esse cálculo. Ele também cuida de fazer pesquisas de opinião. E agora chegamos no momento que você mais esperava. Como fazer um projeto de campanha eleitoral? Afinal de contas, é para isso que a gente está aqui. Você é profissional de marketing que quer trabalhar nessa área, precisa saber como elaborar uma campanha política, pois aqui vai as etapas de planejamento de uma campanha política. Nós vamos trabalhar com 5 eixos. Marketing político eleitoral em 5 eixos. Pesquisa, discurso, comunicação, articulação e mobilização. O que seria a pesquisa? A pesquisa está ligada ao mapeamento de perfil do eleitor. Se eu vou falar sobre uma campanha municipal, uma campanha para prefeito, quem é o meu eleitor do município? Qual é o perfil destes eleitores? E quais são as necessidades desses munícipes? É essa pesquisa que você precisa fazer. Com relação ao discurso, é preciso que a gente saiba a verbalização de falas e as expressões do candidato. Como a gente vai ensaiar o candidato a dizer? Qual vai ser o tom dos discursos dele? Um tom mais agressivo? Um tom mais suave? Um tom de resguardo? Um tom de falar mal do concorrente? Isso é o discurso. Comunicação. Planejamento de campanhas publicitárias. A gente vai atuar nas mídias sociais, a gente vai atuar com um panfleto, a gente vai atuar com outdoor. Quais são as formas de visibilidade que a gente vai dar para o candidato? Articulação. Onde o nosso candidato vai passar? Quais são as visitas que esse candidato vai fazer? É importante a gente saber e separar um cronograma de visitas, porque o seu candidato vai ter que apertar a mão de muita gente. E mobilização.
são os eventos que vocês vão realizar durante a campanha. Comício, showmício, isso pensando em momento de pandemia, em pós-pandemia, se esses comícios serão ao vivo, se serão live, se serão online, mas são os 5 eixos que nós precisaremos decidir para elaborar a campanha eleitoral. E agora, para finalizar a nossa aula, a gente vai falar sobre os canais de comunicação para que estes 5 eixos possam ser desdobrados. Prospectar os canais que têm mais influências sobre o leitor, aqueles que mexeram com os seus sentimentos. Tanto a comunicação bem feita quanto a mal feita chamam a atenção, atingindo um impacto no eleitorado e podem provocar uma certa comoção ou até mesmo raiva. É verdade. Escolher o canal de comunicação é uma decisão muito importante neste momento. Trabalhar no on ou trabalhar no off, escolher o que dizer no on e no off vai causar impacto. Agora, se esse impacto vai ser positivo ou negativo, a decisão está nas suas mãos, sobre a forma como o seu candidato vai verbalizar o discurso. Canais de comunicação para campanhas eleitorais. Como falei sobre a verbalização, o que o seu candidato vai dizer? Quais serão as mensagens divulgadas durante as campanhas? O que estará escrito neste panfleto? Como será o seu santinho? O que o vídeo vai falar do seu candidato? Como será a trilha sonora dessa candidatura? Como vai ser o jingle do seu candidato? O carro de som que vai tocar a musiquinha do seu candidato? Quais serão as mensagens ditas? São decisões importantes do que será dito e o onde será dito. E isso, você, profissional de marketing, é quem vai escolher. Vou sugerir alguns canais para o seu candidato. Pensando aqui em canais online. O Twitter, que tem aquela característica de 140 caracteres, se torna um incrível disseminador de ideias, mas para um público de elite. Nem todo mundo está circulando pelo Twitter. O WhatsApp dissemina muita informação, mas cuidado! Não é porque todo mundo hoje praticamente tem o WhatsApp que você vai compartilhar o santinho e informações do seu candidato para qualquer pessoa ou em qualquer momento. Porque isso pode significar uma invasão do espaço privado dos seus eleitores. E algo que você tem que fazer constantemente é monitorar e olhar os indicadores. Essa gestão de monitoramento, essa monitoria de indicadores pode fazer com que você crie estratégias mais rápidas e melhorar o engajamento dos seus eleitores para a campanha do seu candidato. Sim, porque se você percebe em tempo que as suas estratégias de comunicação não estão surtindo o efeito que você esperava, você pode reaver isso em tempo antes das eleições. Agora, se você não conseguir fazer isso em tempo, corre o risco do seu candidato não chegar à votação nas urnas. E para finalizar agora de uma vez por todas, partindo para a ação. Para fazer uma campanha bem feita, o que você precisa fazer? Identificar o objetivo, analisar as estratégias, qual é o seu público de interesse, que mensagem o seu candidato deve dizer, quais serão os canais de maior influência sobre o seu público, qual é o valor do investimento que poderá ser feito com comunicação e marketing para esta campanha. Bem, pessoal, este era o nosso bate-papo sobre marketing pessoal e político. Lembrem-se, antes de ser um candidato, o candidato é uma pessoa. Invista na imagem da pessoa, invista na competência da pessoa, invista na identidade desse sujeito. Se esse sujeito é bem construído, propagar uma imagem positiva não será nada difícil.
Sucesso para você, sucesso na carreira e que o candidato que você assessorar possa ter excelentes resultados nas urnas. Bom trabalho!